Eu quero retomar o tema de hoje de manhã, que nós começamos, e eu quero começar com a seguinte indução dos irmãos, para os irmãos pensarem: quando a gente chegar nos céus, qual vai ser a avaliação que Deus vai fazer de todos nós, de cada um de nós? E eu fiquei pensando hoje à tarde sobre isso, e ao invés, eu acho, aqui é um achômetro, ao invés de Deus perguntar cada coisa que a gente fez ou deixou de fazer, Ele vai, de maneira resumida, dizer o quanto você me amou e o quanto você amou o próximo. Porque, de fato, irmãos, eu creio que o grande propósito da nossa vida, no final das contas, vai ser: se nós, de fato, amamos a Deus de todo o nosso coração e amamos o nosso próximo. Por quê? Porque todo o demais é periférico, não é o essencial. Mas também, entendendo isso, eu compreendo que esta é a forma mais intensa de se viver. É amando a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E eu disse hoje de manhã que o nosso tema que resume os dois grandes mandamentos é amando a Deus, amando pessoas. Se no final das contas você não foi uma estrela, neste mundo, alguém de grande vulto nesse mundo, mas se você no final de sua vida tiver amado a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, você cumpriu toda a lei e tudo que os profetas disseram. Então, eu queria, de alguma forma, instigar o teu coração nessa noite, para que você coloque isso como alvo, como propósito de todos os dias. Por que eu vou trabalhar hoje? Por que eu tenho que cuidar da minha esposa, dos meus filhos? Por que eu tenho que cuidar do meu esposo, você, mulher? Por que você tem que trabalhar? Por que você tem que estudar? A primeira e grande razão da vida é porque eu amo a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Eu li o texto hoje de manhã com os irmãos, Mateus capítulo 22, mas hoje à noite eu queria ler o mesmo texto numa conversa que Jesus teve também com o intérprete da lei, e ele acrescenta nesse segundo mandamento a história do que nós chamamos do samaritano, ou conhecida como o bom samaritano, aí em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. E eu quero chamar os irmãos para olharem essa passagem desse prisma, desse ponto de vista, de que eu preciso, a partir daquilo que Jesus disse, amar a Deus de todo o meu café. Olha, a turma que não veio de noite não sabe o café. Café é o que, irmãos? De todo o meu? Nota 10, aí que bom, né? Os irmãos devem amar a Deus com todo o café. De todo o coração, de toda a alma, de toda a força que a gente tem. E a gente viu hoje de manhã, irmãos, o que isso significa. Significa que Deus é tudo para nós. Ele preenche todos os centímetros de nossa vida. Ele é o alvo de tudo que nós somos, de tudo que nós fazemos. Ele enche o que eu entendo sobre a vida. Ele enche a minha força. Ele preenche o que eu sei, o que eu faço, e este é o grande propósito. E se você alinhar a sua vida com esse propósito, você vai ter o melhor motivo para viver até naqueles dias piores da tua vida. Porque é isso que Jesus deixa claro aqui. Diz que eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas?
A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, e aqui os ouvintes estremecem, Jesus usando essa figura nojenta para os judeus, inominável para os judeus, numa história para ensiná-los, não. Deveria ser qualquer homem, menos um samaritano. Mas Jesus diz, é um samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Pergunta simples: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede, ou faz de igual modo. Deus, é simples para entender. Como são os teus mandamentos? Simples. Mas, Senhor, nós precisamos da unção, da direção, do quebrantamento do teu Espírito, para que, entendendo, nós prossigamos assim como fez esse samaritano. Nós olhamos para esse texto, nos encantamos com ele, mas queremos também ser impactados no sentido de ser motivados a amar o Senhor sobre todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo, como o Senhor nos ama, como amamos a nós mesmos. Nós oramos e nós pedimos assim a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã eu falei sobre o fato de amar a Deus como um grande alvo. Falei que o amor a Deus é um mandamento. Se você não copiou, é bom ter o hábito de copiar os sermões, porque é bom que a gente renove, né, aquilo que a gente ouve na igreja. Eu disse hoje de manhã que nós devemos amar a Deus porque é um mandamento. Lembra então que o mandamento é um mandamento de um Deus amoroso que cuida de nós. Não é uma ordem crua, não é uma ordem cruel, não é algo para nos engessar, tirar a nossa liberdade. Não, porque os mandamentos de Deus não são penosos. E eu falei sobre essa ideia de Deus nos mandar amá-lo, porque amor aqui não é um sentimento frouxo. De sentir algo, hoje eu vou sentir. Não, é algo que nós podemos praticar pela vontade. É algo motivado pela minha vontade. Eu falei sobre isso hoje de manhã. Se você não viu, tem gravado, né? Amanhã está gravado, pronto, então você grava. Falei que esse amor a Deus não apenas é um amor que é uma ordem, e a gente falou o motivo porque é uma ordem. Eu falei que esse amor deve ser completo. Eu não posso amar a Deus com o meu tanque na reserva. Falei hoje de manhã. Você não pode amar parcialmente a Deus. Tem que ser de toda alma, né? Toda a força,
não pode ser parcial. Às vezes a gente, né, eu sempre brinco com minha esposa, que eu fui um sujeito muito arredio em relação à paixão. Eu achava muito frouxo alguns amigos meus que se apaixonavam pelas meninas e ficavam chorando quando elas terminavam. Quando uma garota dizia, eu não quero mais namorar com você, eu soltava fogos, porque eu não conseguia me apegar a ninguém. Somente a minha esposa, eu fui arriado por ela aos 4 pneus. Desisti de tudo e pronto, agora estou apaixonado, né? E, de fato, irmãos, porque eu tinha medo de me apegar e de repente não dar certo. E parece que alguns cristãos tratam Deus assim, amam, mas parcialmente, não se entregam. E o amor a Deus tem que ser de toda alma, de todo entendimento, de toda força. Não ame a Deus parcialmente, porque senão você vai passar a amar outra coisa, mais do que a Deus. Se Deus não for o todo amor seu, se Ele não for o primeiro no teu coração, já não haverá mais nada que vai preencher. Falei que esse amor tem que ser completo, tem que ser exclusivo. Deus não divide o nosso amor nem com o nosso parente mais próximo, que é o nosso pai, nossa mãe. Aquele que me ama mais do que pai, mãe, filho, sogra, cachorro, e aí por diante. Esse não é digno de mim, porque o amor de Deus, o amor a Deus é um mandamento, é algo completo, deve encher o nosso coração, é exclusivo. Nós não podemos amar a Deus e as riquezas. Por quê? Porque pode ser que a gente sirva a um e despreze o outro. Lembra dos 2 senhores? Porque nós entendemos isso. Entendemos que esse amor tem que ser intenso, exclusivo. E esse amor, irmãos, tem um motivador extraordinário. João diz que nós o amamos porque quem amou primeiro, você ou seu cônjuge? Foi ela que correu atrás de mim. O coração estava todo lá cheio, né? É doido para uma oportunidade. Porque o amor também nos cativa, nos conquista. João vai dizer que nós só o amamos porque nós, de fato, nós fomos amados. E, irmãos, de fato, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê um Deus amoroso que apaixonou-se por nós, que deu o seu Filho por nós, que deu demonstração de cuidado, de amor, de zelo por nós. E quando a gente entende isso, a resposta que a gente dá a esse Deus é amando. E cá para nós, a gente não sabe por que tem algumas pessoas que não amam a Deus, né? É extraordinário servi-lo, é extraordinário amá-lo. A gente só tem a ganhar, que é uma outra dimensão desse amor a Deus. Como eu disse hoje de manhã, quando a gente ama a Deus, a gente o serve, a gente o adora, porque aquilo que nós amarmos será o nosso ídolo, será o nosso objeto de adoração. Eu adoro minha mulher, de jeito nenhum. Ela é uma santa, mas eu não faço altar para ela. O único que deve ser adorado é Deus. Porque aquilo que nós amamos mais, nós vamos nos prostrar. Por isso que alguns estão se prostrando à fama, estão se prostrando a dinheiro, a sua carreira, e não a Deus, porque amam mais essas coisas do que a Deus. Quando a gente ama a Deus, nós somos protegidos. Mas, evidentemente, eu não quero pregar aqui sobre esse mandamento, apenas recapitulando com os irmãos. Eu falei que, irmãos, o segundo grande mandamento é amar o próximo. E aqui, evidentemente, nós temos algumas contestações. Pastor, amar minha mulher, meus filhos é até bom, mas amar aquele irmãozinho ali, aquele chato, né? Aquele cara que não... Parece que entra assim, né? E eu queria te dizer que nós amamos a Deus amando pessoas, porque quando, de fato, você entendeu a dimensão do amor de Deus, você vai ser capaz
e capacitado por Deus a amar os teus irmãos de maneira correta. Amar o próximo de maneira correta. A conversa que Jesus tem com este intérprete da lei é algo muito interessante. Eu não vou analisar o texto porque eu estou pensando no tema em si, mas você pode analisar esse texto. Essa conversa nasce de um intuito mal, ruim do intérprete de provar a Jesus, de testar a Jesus, e Jesus se dá a esse teste e de repente, no meio da conversa, ao invés de Jesus ser testado, quem agora é testado é o intérprete, porque Jesus, ele pergunta a Jesus qual é o grande mandamento, e ele quer uma resposta de Jesus. Jesus diz, tudo bem, você é muito inteligente, e você é intérprete, agora me responda, o que é que diz a lei? E aí ele coloca os dois mandamentos, e Jesus diz, pronto, está feito, você está certíssimo, é isso mesmo, pratica isso aí. E ele diz, mas é o seguinte, Jesus, eu sei, mas eu queria sair aqui pela tangente. Quem é mesmo meu próximo? Amar a Deus até é interessante, eu sei que é amar a Deus, mas quem é o meu próximo? E a nossa dificuldade é identificar o homem ou mulher que são dignos do nosso amor, porque nós tratamos esse mandamento com a seguinte ideia: ame quem você puder e quem mereceu o seu amor. Porque no relacionamento dos homens, nós tratamos os homens não como Deus nos manda tratar, mas como nós somos tratados pelos homens. Porém, quando nós entendemos, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui, ele está dando uma ordem, é um mandamento que nós devemos amar o homem, porque isso vai trazer o maior benefício para a nossa vida. Se o amor a Deus nos protege, se o amor a Deus enche e dá a maior razão para nós vivermos, o amor ao próximo nos traz a maior possibilidade de viver em paz no mundo, com o pior vizinho, com a mulher mais chata do mundo, com o homem mais rabugento do mundo, com o irmão mais complicado do mundo. É o amor, a graxa que nos ajuda a viver neste mundo, nos ambientes que nós vivemos, de maneira melhor, de maneira mais intensa, de maneira que nós tenhamos paz. E, amados irmãos, Deus já tem instituído isso há muitos anos. Quando Jesus diz aqui ao escriba, então Jesus perguntou, o que está escrito na lei, como interpreta? E ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Ele está citando lá, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, nós já estudamos isso de manhã. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, está citando Levítico 18. E aqui, irmãos, é interessante que Jesus respondesse bem. E eu quero levar os irmãos lá para o Antigo Testamento, e como nós falamos hoje de manhã, isso está expresso no Decálogo, ou nos 10 mandamentos, e eu queria com os irmãos olhar aqui, como eu disse hoje de manhã, os 4 primeiros se referem ao relacionamento entre Deus e o homem, e os 6 últimos, os próximos 6, se relacionam entre o homem e o seu semelhante. E olha, preste atenção, como Deus faz uma lei, que exatamente o resumo dela, ame a Deus e ame pessoas, e ame o seu próximo. E eu queria, juntamente com os irmãos, olharmos aí, vamos olhar esse texto lá de Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus.
Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Até aqui, nós temos Deus tratando do relacionamento do homem com Ele. Deve honrá-lo como o único Deus. Deve servir apenas a Ele. Deve adorar somente a Ele. Esse homem deve andar de maneira que o seu coração esteja fito, esteja focado na pessoa de Deus. E finalmente ele termina com a obediência do dia do descanso. E aqui, irmãos, é uma coisa que a gente poderia até falar, mas rapidamente eu queria mencionar que quando você escolhe um dia de adoração e louvor, você está honrando a Deus, cumprindo um dos mandamentos tão importante na vida do homem, para aumentar o seu amor, a sua devoção, aquilo que nós tanto prezamos na nossa vida em relação ao nosso amor a Deus. Agora, a partir daí, nós vemos que Deus vai tratar conosco em relação ao que nós devemos fazer com o nosso próximo. E aí no verso 12, nós temos o seguinte mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso tem a ver com homem e os seus semelhantes. E é incrível como Deus cuida de nós, até nos mínimos detalhes da nossa vida. Imagine que essa ideia de respeitar, de amar o nosso próximo, é desde a nossa criação, no relacionamento de pais e filhos. Eu sei, irmãos, que muitos de nós, por causa da rebeldia do nosso coração, tivemos muitos problemas em nossa casa. Mas é ali, na nossa casa, no contexto da família, que nós aprendemos a amar, damos os nossos primeiros passos, é a nossa escola por excelência, para que nós tenhamos uma juventude e uma idade adulta que respeita o outro, que ama o outro, que valoriza o outro. Pois, se nós não aprendermos na tenra infância a respeitar pai e mãe, nesse relacionamento íntimo em que há uma autoridade em nossa vida, nós iremos ter muitos problemas depois disso. Por isso, irmãos, que nós temos muitos problemas nas igrejas, é que esses irmãos, agora adultos, não passaram pela escola básica do respeito, do amor aos seus pais. Ora, se um sujeito não respondeu positivamente ao mandamento de Deus, de amar o seu próximo na figura do seu pai e de sua mãe, ele vai amar a quem mesmo? Me diga. Ele vai respeitar a quem? Seu pastor? Claro que não. A uma autoridade? Claro que não. E, irmãos, podemos notar isso. Isso aqui é um termômetro. Gente que teve muito problema com pai e mãe, apesar dos seus pais, vai ter problema de relacionamento durante o restante da vida. Deus é perfeito. Deus diz assim, ó, você está crescendo, você está nascendo ali, você nasceu no ambiente, talvez seu pai não era flor que se cheira, e sua mãe não era flor que se cheirasse, mas você deve, nesse ambiente, respeitar, porque isso é uma expressão do seu amor a Deus e é uma expressão do seu amor ao seu próximo. Meu pai, minha mãe são os primeiros próximos com quem eu devo me relacionar bem. Já como pastor, já aconselhei muitos homens velhos que não falavam com seus pais.
Conheci um senhor que foi abandonado. O pai abandonou ele e a mãe. Eles comeram o pão que o diabo amassou. E ele era revoltado com o pai. Queria ver o diabo, mas não queria ver o pai. Até que Deus entrou na vida dele e converteu e transformou a vida dele. E o Espírito do Senhor foi incomodando, foi machucando ele, tirando a casca da ferida que estava cheia de pus, de raiva, de rancor, e foi trabalhando com ele. E um dia ele me confessou: pastor, eu já não tenho ódio pelo meu pai como tinha antes. Deus trabalhou no meu coração, Deus mudou o meu coração. E eu fui falar com ele e eu perdoei pelo amor que Deus colocou no meu coração. Amados irmãos, o grande mandamento, o segundo grande mandamento é amar o nosso próximo. E aquele que está mais próximo de nós, no contexto da nossa vida, foram os nossos pais. E eu não sei qual foi o relacionamento que você teve com seu pai, com sua mãe, e qual tem sido hoje. Mas eu quero te chamar e dizer a você: você tem um mandamento do seu Senhor, do Deus que te ama, que diz que você tem que amar seu pai e sua mãe e honrá-los. E isso, irmão, é de uma dimensão tão grandiosa. Quando nós entendemos que amamos e devemos amar o nosso próximo, porque nós fomos amados e amamos a Deus, que ajeita, que conserta os relacionamentos mais importantes da nossa vida com nossos familiares. Muita gente, infelizmente, é amoroso no contexto da igreja, mas em casa, no contexto ali de casa, não aprendeu, não permitiu que Deus transformasse esse amor na prática com os seus que são mais próximos. Interessante que Deus diz aí: honra teu pai e tua mãe. Versículo 13: não matarás. Evidentemente, irmãos, quando nós não amamos as pessoas, quando elas nos contrariam, o que é que dá vontade? De arrancar o olho delas? Não. A gente quer arrancar o pescoço. Interessante, Deus coloca honrar pai e mãe, não matarás, e aqui Deus sai do princípio, do contexto de família, para um contexto geral de vida. Não matarás quem? É teu próximo, evidentemente. Não é um boi, não é bom matar um boi e fazer um churrasco. É gente. E lembremos que a ideia aqui de não matar não é apenas a ideia negativa de não matar. Porque se nós tivermos, como diz Jesus, rancor e ódio no nosso coração pelo nosso próximo, ainda que não o matemos fisicamente, nós já o matamos no nosso coração. Então, amados irmãos, a ideia é que eu devo cumprir o segundo grande mandamento amando pessoas, para que o meu ímpeto de querer matá-las, seja eliminando-as da minha existência, seja eliminando fisicamente essas pessoas, é amando essas pessoas como Deus ama. Você sabia que uma razão, ou a razão por excelência da pena de morte na Bíblia, é porque quando você mata alguém que tem a imagem e semelhança de Deus. E sabe a pena no Antigo Testamento qual era? Você vai morrer também.
Claro, a gente não vai discutir isso aqui. Segundo, Jesus então, Deus vai então dizer, não adulterarás. Olha, irmãos, não adulterar é reflexo do nosso amor para com o nosso próximo cônjuge, o nosso próximo que é um cônjuge, e o nosso irmão, ou amigo, ou conhecido, que tem uma esposa. Toda vez que nós vivemos no contexto de sexo oposto, há o risco de adultério. De vez em quando nós ficamos extremamente, assim, sem rumos, sem chão, quando acontece algo dentro da igreja. Fulano de tal, o diácono, ou o irmão fulano, ou o irmão ciclano, adulterou. Gente, esse é um risco diário, constante, porque nós estamos juntos, nós temos atrações, mas qual é o antídoto contra isso? Qual é o antídoto contra o adultério? Primeiro, evidentemente, o amor ao cônjuge. Ame seu cônjuge, enche o coração com ela ou com ele. Deixe ela ser aquela pessoa que você arriar dos 4 pneus e não há reserva para nenhuma outra. Que você possa entender que é essa mulher que Deus te deu, que é o homem que Deus te deu. Ele é o presente, ela é o presente de Deus. Evidentemente é isso. E isso é o amor em prática no relacionamento conjugal. Mas também, amado irmão, o antídoto contra o adultério é o amor que leva também o respeito do outro. Se porventura a mulher de um irmão der em cima de mim, eu mando ela criar vergonha, porque eu amo ele, o amo como irmão. Eu o respeito como irmão, e vice-versa. Se um homem vier para o lado de você, mulher, diga, eu amo tanto a sua esposa, crie vergonha na sua cara. É um antídoto contra o adultério, é o amor ao cônjuge, e o amor ao cônjuge dessa pessoa que quer trair. Amar o próximo, a gente acha que é esse amor de dizer, eu te amo, irmão, é o amor respeitoso com o outro. É o amor que me ajuda no relacionamento que eu tenho com os demais. E preste atenção. Onde os relacionamentos são bons, gostosos, casais que se relacionam bem, que comem um na casa do outro, que lancham, que saem juntos, ali pode surgir, irmãos, as setas malignas. Mas ame sua esposa, ame o outro e diga, eu não vou nem 1 milímetro ceder à tentação. Tem um amigão no coração, gente boa demais, que começou a ajudar, fez o encontro de casais e, infelizmente, não sei, foi chamado para trabalhar com os casais. Ele fazia parte da equipe, de uma grande equipe. Eu e Edna participamos desse encontro de casais. Gente, é um espetáculo esse encontro de casais. É um negócio assim fabuloso. Ele fazia parte do encontro. Ele era encontrista, é o nome que dá. Ele era um dos homens lá. E, irmãos, eu recebi a notícia depois, com o coração triste, que ele traiu a esposa com alguém que trabalhava junto com ele no encontro de casais. Misericórdia. Sim, misericórdia. Porque um adultério é fruto da falta de um amor correto com Deus, para com Deus. Primeiro, eu uso 2 alianças. Essa daqui é com Dona Edna. Eu tenho uma aliança com ela. Eu a respeito. Já disse a ela que só iria casar se ela morresse. Casar de novo. Eu tenho um compromisso com a Edna. Sim, mas eu tenho um compromisso com
Oh Deus, eu fiquei tão feliz porque um desses meninos que eu vi crescer, casei ele, batizei ele, casei ele, ele estava com 2 alianças no mão. Eu digo, 2 alianças, ele disse, eu aprendi do Senhor. E eu disse isso para minha esposa. Eu a amo, mas amo mais a Deus. E o motivo porque eu não traio ela é pelo que eu tenho respeito por ela, mas também pelo meu amor a Deus. Eu digo não às investidas do diabo com a seguinte frase: eu amo a minha esposa e eu amo o meu Deus e eu estou vacinado, eu sou tentado, mas eu não quero destruir aquilo que Deus me deu de mais precioso, que é a minha família. E quando, irmão e irmã, nós não amamos a Deus de todo o nosso coração e não amamos o nosso próximo, cai por terra e vem a destruição sobre o nosso relacionamento com nossos pais, com o nosso próximo e com o nosso cônjuge. Eu estou falando de amor ao próximo, não é esse amor aqui colorido entre nós. Eu estou falando do amor ao próximo que pregou a Bíblia como algo que permeia todos os meus relacionamentos. Por isso que ele resume toda a lei e os profetas. O que Deus nos ensinou nas Escrituras, nos 5 livros das Escrituras, dos primeiros 5, e no decorrer dos demais livros dos profetas, nas leis, irmãos, tinha esse propósito de me ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas, encher-se desse amor, mas também amar o meu próximo. E olha o que ele vai nos dizer, que esse amor protege o meu relacionamento com meus pais, esse amor ao próximo me protege no relacionamento com os demais, dentro dos demais homens. Eu não vou querer matá-los, eu não vou querer trazer mal para eles, e protege o ambiente mais precioso que o homem tem, que é a sua família. Irmãos, se amássemos de verdade, nós estaríamos vacinados contra tantas coisas ruins que rondam nossa família. Não furtarás. O que é o furto? Eu sei que, às vezes, socialmente, querem justificar o furto como sinônimo de pobreza. E eu sou da área social, eu sou formado, eu sou graduado em assistência social, eu sou assistente social, e essa área prega muito isso, de que os males são produtos da sociedade. O menino está pegando uma arma para roubar porque é pobre, é o sistema que empurrou ele. Mentira, porque eu fui pobre e sou pobre ainda, e nunca peguei nada de ninguém para me alimentar. Eu trabalhei. Eu tenho um entendimento que eu trabalhei desde os 12 anos, mas quando eu pude com a enxada, minha mãe botou uma enxada assim no meu ombro e disse, vai para a roça. 12 anos quando eu comecei a ganhar alguma coisa, porque antes disso era para comer. E eu nunca precisei. Eu sou filho de uma lavadeira de roupa e de uma roceira. Nós somos em 6. Graças à bondade e à misericórdia de Deus, embora pobres, nós nunca roubamos ninguém. Está agora esses caras dizendo que a pobreza justifica o roubo, o assalto. É mentira, é o desvio do coração do homem. Porque o homem que ama a Deus e ama o seu próximo, vai respeitar o potencial que o próximo teve de ganhar o seu próprio pão. Eu sou revoltado, às vezes, com situações que escuto no jornal de um homem que trabalhou o mês inteiro e ia levar o salário para casa, e dentro do ônibus alguém botou o revólver na cabeça dele e tirou todo o salário dele. Isso é estranho para você? Mas é expressão da falta de amor a Deus e ao próximo. Porque quando eu entendo o amor a Deus e o amor ao próximo, eu não vou roubar nada que o próximo
que pela bênção de Deus, pelo esforço que ele teve, ele conseguiu. Gente, veja como seria o mundo se os 10 mandamentos fossem praticados. Seria uma bênção. Agora, é claro que nós não podemos estabelecer no mundo, mas como seria nossa igreja se os 10 mandamentos fossem praticados? Como seria, não a igreja, que eu não posso controlar a igreja, como seria a minha casa se os 10 mandamentos fossem praticados? Não furtarás, não tire nada de ninguém, não queira nada dos outros, a não ser que os outros estendam as mãos para te dar. Eu aprendi bem cedo, e minha mãe, muito dura, e eu vou dizer aqui, não fique chateado, minha mãe dizia: você é negro, pobre, sem pai, se perder o nome não vale mais nada. Eu cresci com essa ideia de que eu era negro, pobre, sem pai, e eu deveria honrar o nome da minha família, não pegando nada de ninguém, porque dizia minha mãe: o que é dos outros é sagrado, não se toca. Meu amigo, se eu chegasse em casa com um lápis que não era meu, eu tinha que fazer, era uma audiência, eu tinha que sentar com minha mãe, meu amigo, eu tinha que explicar a ela como foi que eu consegui aquele lápis. Hoje, os pais, os meninos chegam em casa com as coisas, e eles: menino, é tão bom que alguém deu isso a ele, sem questionar, são anjinhos. Não, gente, isso se aprende, isso se consegue entender a partir desse contexto que a gente precisa amar o outro, que o que é do outro, ponto final, e eu não quero isso para mim, a não ser que essa pessoa estenda a mão e me abençoe com aquilo que Deus deu a ela, e ela conseguiu com a graça de Deus. Não furtarás. Às vezes a gente não rouba bens, mas rouba dignidade das pessoas. Ame o seu irmão de tal forma que você não fale mal dele. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Qual é um dos problemas mais corriqueiros da igreja? Fofoca. E fofoca, infelizmente, não é porque a irmã não consegue segurar, não é porque o irmão não consegue segurar, é porque o irmão não ama a Deus e não ama o seu próximo como a si mesmo. Irmãos, a Bíblia é extraordinária. Como é que um mandamentozinho serve para tudo? É exatamente isso. Toda vez, meu irmão, que você for contar algo de alguém que passe pelo crivo, que passe pela peneira do seu amor a Deus e do seu amor para com esse irmão. Porque, irmãos, não dirás falso testemunho àquele que de fato ama a Deus e ama o seu próximo. E a ideia aqui de falso testemunho é alguém que quer prejudicar o outro perante o seu semelhante. É alguém que se levanta como um juiz do outro para julgá-lo. E, irmãos, se a gente se amasse, mas não é amassássemos, se amássemos uns aos outros, a gente tinha menos fofoca, que provoca divisões, que provoca confusões, que divide irmãos, que divide amigos, gente que deveria andar junta, mas por causa de uma fofoca, que é sinônimo de falta de amor, e que falta de amor muitas vezes prejudica. E finalmente, não cobiçarás a casa do teu próximo. Irmãos, pense aí na fórmula que Jesus diz,
que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos resume toda a lei. Veja os benefícios que, quando eu amo a Deus e amo o meu próximo, eu guardo o meu coração de toda cobiça. O que é cobiça na prática? Inveja. O não contentamento com aquilo que o outro conseguiu. Você sabia, irmãos, que quando a gente diz e olha para alguém que venceu, que conquistou alguma coisa mais do que nós, em alguma área de nossa vida, e a gente cobiça, na verdade, é como se nós disséssemos a essa pessoa, não é apenas que eu não tenho e eu quero ter, é que essa pessoa não deveria ter. E isso é uma expressão de desamor para com o outro. E, irmãos, nesse contexto da igreja, às vezes nós vivemos isso de maneira muito ruim. Nós recebemos uma bênção, e eu não sei se é nessa igreja, é assim, mas que não seja. A gente até tem vergonha de dizer a bênção que recebeu, com medo da cobiça dos outros. Quando a gente deveria exaltar o Senhor. Olha, o Senhor me deu a bênção de comprar uma cadeira, ou de comprar um celular, ou de comprar um móvel, ou de comprar um carro, ou comprar uma casa. A gente, em vez de exultar e louvar e exaltar a Deus, no mundo em que a cobiça está ao redor, a gente até tem medo de exaltar o nome de Deus por aquilo que tem, com receio de causar no coração dos outros cobiça. Tenha como alvo da sua vida amar a Deus sobre tudo. Tenha como alvo amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é a lei, e a gente viu na lei. Voltando lá para o texto de Lucas, voltando o nosso texto lá para Lucas, capítulo 10, a história do samaritano é muito pedagógica, porque Cristo é extremamente prático naquilo que ele ensina sobre o amor ao próximo. E ele conta uma história muito simples de entender. Ele conta como a expressão desse amor ao próximo é vivida no dia a dia. E em relação a quem? Primeiro ponto aqui, rapidinho, do texto, não é o primeiro ponto do sermão. O primeiro ponto do texto que eu queria entender é que nós precisamos amar o próximo, porque há situações na vida do próximo, que pode ser nós, que são inesperadas, que o homem está sujeito a tantas coisas ruins, que ele precisa de outros para ajudá-lo. Ninguém é autossuficiente. Por isso que nós precisamos desenvolver amor uns pelos outros. Interessante, o poeta disse que a mão que te ajudou a levantar pode ser esta mão que vai te ajudar a levantar em outro momento. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos. Jesus conta uma história que não era particular desse homem que foi pego no caminho. No caminho da vida nós estamos sujeitos a situações, irmãos, que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, não será suficiente para nos atender naquele momento. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão de situações que você viveu, que se não fosse pessoas que te amavam e te amaram, você estaria derrotado. Você estaria ainda deitado, caído. Mas tiveram mãos que te ajudaram. E a primeira razão porque que eu preciso amar o meu próximo é porque a minha vida tem tanta vulnerabilidade e a vida do meu próximo que nós precisamos estar juntos, que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos nos amar, porque viver nessa vida sem esse amor, essa relação de amor é um perigo enorme. Quem anda sozinho pode andar mais rápido, mas nunca vai mais longe. É melhor o cordão
3 dobras. E aquele texto de Eclesiastes não quer dizer casamento, não. Fala de alguém que tem alguém próximo, ou um próximo que o ajuda, que levanta-o, que aquece-o, que tem maior ganho. Porque a vida é assim, irmão. Você não é autossuficiente, por isso que você tem que amar pessoas. Você tem que ser amado também por pessoas. Por quê? Porque na vida você tem vulnerabilidade. Ou você acha que é o tal? Você é a última cocada do estojo. É o rei da cocada preta. Não, você é vulnerável. Ame pessoas, esteja em contato com elas, se doe. Porque um dia pode ser que você precise delas. Gente que ama a si mesmo, egoísta, quando está no buraco, não tem quem estenda a mão. Alguém, semana passada, mandou um vídeo de um homem que se dizia pastor, que estava abandonado pelos filhos, abandonado pela igreja, abandonado pelos parentes, e alguém estava com pena dele. E eu fiz um questionamento. Será que é culpa de filhos? Será que a culpa foi da igreja? Será que a culpa foram dos familiares? Ou foi ele que viveu com tanto desamor, com tanto rancor, e de forma que nem amou, nem se deixou ser amado? Meus irmãos, na vida, nós somos vulneráveis. Nós precisamos uns dos outros. E por isso nós precisamos nos amar. Porque nós precisamos de uma mão que nos ajude quando cairmos ao longo do caminho. Jesus conta essa história que tinha um homem lá no caminho. Jesus nos conta a história que, evidentemente, haverá pessoas que não terá o amor suficiente para ajudar a eles. E não são pessoas estranhas. Muitas dessas são pessoas religiosas, como o escriba e o sacerdote. São pessoas que vivem no contexto religioso, mas o contexto religioso não indica que você de fato ama o seu próximo. De onde o escriba vinha descendo? De Jerusalém. De onde o sacerdote vinha descendo? De Jerusalém. Provavelmente eles estavam nos turnos de adoração. Eles vieram do templo, vieram da adoração a Deus, mas viram o próximo e passaram de largo, nem olharam direito. Tiago diz que se você tem um irmão que tem necessidade, e você bate no ombro dele e diz apenas que ele seja abençoado por Deus, eu ordeno que o Senhor te abençoe, e deixa ele para lá, o que é que o Tiago diz? Essa fé é morta. Manda um cobertor, dá uma ajuda. Porque o amor tem expressões concretas. João diz que nós não devemos amar só de palavras. Irmãos, esse mandamento é lindo, esse mandamento é extraordinário. Esse mandamento requer que nós cheguemos a um patamar de vida com Deus acima da religiosidade. Entrar nesse culto, cantar, é algo simples, todo mundo pode fazer, inclusive um não crente pode fazer isso. Eu tenho amigos que dizem que gostam demais do louvor da igreja, nem crentes são. Gostam da igreja, da pregação, nem crentes são. Então o que você está fazendo, um descrente também pode fazer. A diferença será o quanto você amou a Deus e amou o seu próximo. E esse amor tem uma concretização na expressão em relação àqueles que estão precisando de você. Diz o texto que alguns passaram de largo. Mas o samaritano faz o quê? Viu também. E ele vai em busca desse homem. E o amor ao próximo requer tempo. O amor ao próximo requer investimento.
o amor ao próximo tem expressões que vão além do Deus te abençoe, meu irmão. A gente poderia fazer uma análise desse texto de maneira mais sucinta, mas eu queria só expressar isso. Que esse amor não é uma expressão religiosa. Não é algo que a gente faz apenas com os de casa. É uma expressão que se espraia para com todos aqueles que precisam de nós. Eu fico muito maravilhado com aquilo que a Bíblia diz, e quando a gente entende nessa dimensão, que a gente compreende o que Jesus está dizendo aqui. Diz que no último dia, muitos irão dizer a Jesus: quando foi que te vimos com fome? Quantas vezes nós te vimos com sede? Quantas vezes nós te vimos... Você sabia que na avaliação final da nossa vida, a expressão que vai julgar-nos é se nós amamos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo com expressões concretas. Jesus vai dizer: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu. Bem-aventurados. Amar a Deus e amar o próximo é cumprir aquilo que Deus nos mandou. E isso é expressão de salvação, porque a questão que foi trazida a Jesus não foi como o homem ser bom, não foi como o homem ganhar a sua salvação. Foi uma identificação de um homem salvo. E, amado irmão, de fato, quando olhamos esse texto, a gente diz: pastor, de fato, é complexo demais. Porque parece que salvação é por obras. Mas não é. Essa a direção do texto. O texto vai dizer que é salvo, é o salvo que vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo, como a si mesmo. É a expressão do nosso amor para com Deus, é a expressão da nossa tão grande e maravilhosa salvação, que nos leva a amar a Deus e amar o nosso próximo. Talvez você, ouvindo isso, se sinta tão pequeno, e nós somos. Por isso, irmãos, que a salvação é pela graça de Deus. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós fazemos declara da nossa salvação. Que Deus te ajude a ser um salvo que declara, que demonstra, que mostra o teu grande amor para com Deus. Ele é tudo para mim. E que esse amor se revela amando pessoas no contexto mais íntimo de pai e filho, no contexto de cuidar, de preservar a vida do outro e não matar, no contexto de família, de não adulterar, de não furtar, de não cobiçar, como uma proteção que o amor a Deus e o amor ao próximo coloca no seu coração. Baixa a tua cabeça, e eu queria, nesses poucos minutos, dizer: se você está hoje aqui e você ouviu essa mensagem, eu queria te dizer que tudo que você tem que fazer
é amar a Deus. É amá-lo sobre tudo, sobre todos. Ame o Senhor. Por quê? Porque o Senhor te ama. Jesus vai dizer que aquele que o ama vai seguir os seus mandamentos. E por favor, se você não o ama o suficiente para entregar a sua vida, esse amor não é correto. Não diga que o ama se você não faz o que ele quer, o que agrada a ele. Use outro termo. Não seja incoerente. Mas se você o ama, entregue-se. Confesse o seu filho como seu Senhor e seu Salvador, por amor, por entender que foi amado. Entrega teu caminho ao Senhor, por amor a Ele. E que esse amor a Deus, meus irmãos, se espraie, se estenda até o nosso próximo. Que eu possa tratar no ambiente de casa, no ambiente de sociedade, no ambiente da igreja, as pessoas com esse amor. Que tudo que eu for fazer em relação ao outro, eu possa colocar a essência da vida, o elixir da vida, que é o amor. Porque, de fato, amados irmãos, sem o amor, nós não podemos fazer nada que agrade a Deus. Ainda que você fale as línguas dos anjos e dos homens, se você não tiver amor, você será como bronze que soa como um símbolo que retine. Ainda que você tenha o dom de pregar, de conhecer os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha a fé, algo tão bom, tão incentivado pelas Escrituras, a ponto de transportar montes, se você não tiver amor, nada serve. Ainda que você distribua todos os seus bens entre os pobres, e ainda que entregue o seu próprio corpo para ser oferecido em sacrifício, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Que nesta manhã, que nessa noite, como parte do sermão da manhã, você tenha ouvido e recebido de Deus que o seu grande alvo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Quando um dia você for avaliado, eu creio que Deus colocará essas duas perguntas. Você me amou? E você amou o seu próximo? Ó Deus e amado Pai, nós te louvamos e te exaltamos pelo Deus tão bondoso, tão grandioso, que nos cercou de tantos bens, de tanto amor, que nos amou e nos fez capazes de amar a Ti e o nosso próximo. Senhor, que Teu Espírito nos ajude a amar a Ti sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Senhor, quebranta o nosso coração, tira de nós tudo que atrapalhe de termos o nosso coração cheio desse amor. Nós oramos, nós pedimos isso em nome e por amor a Jesus. Amém.